ou com relacionamento, retenção de contas, o famoso CS, né? Quem é que sabe o que é CS aqui? Alguém já ouviu falar desse termo? Customer Success. Exatamente, Customer Success. Eu vou falar sobre isso, tá, gente? O que é esse Customer Success? Esse é um dos temas. Hoje não, hoje é uma coisa mais básica, assim, mas eu quero entrar nesse tema. A ideia do CS, gente, o CS é o atendimento contemporâneo. É o cara do atendimento de 20 anos atrás nas agências contemporâneas, nas agências modernas. E não só nas agências, né? Aí a gente tem o Customer Success na agência de propaganda, que é o atendimento, que é o gestor de projeto, que é o gestor da conta, mas a gente tem esse CS também atuando em qualquer empresa por aí, né? Que tenha relacionamento, que tenha uma preocupação em retenção de cliente, em aumentar o volume de vendas, que a gente chama de pós-venda, né? A gente tem o CS, né, atuando, que é um atendimento barra pós-venda das antigas, né? Mais ou menos por aí. Mas mais do que um nome bonito, mais do que, sei lá, uma ideia de talvez um profissional que está mais atrelado, que utiliza tecnologias, a ideia do Customer Success está diretamente relacionado com um movimento que começou a surgir aí no mundo nos anos 2000, no Brasil, nos últimos 5 anos, 10 anos, até, eu acho que em 2010 foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso, que é, um negócio que se chama Mindset Ágil, né? Alguém já ouviu falar sobre esse termo, Mindset Ágil? Ou metodologias ágeis? Alguém já ouviu falar sobre isso? Então, o Customer Success, ele também tem uma relação com esse movimento aí, né? Que eu vou falar também sobre esse assunto nessa disciplina, que são as metodologias ágeis, né? As metodologias ágeis é um novo jeito de executar o nosso trabalho, tendo como orientação o resultado, tendo como orientação o resultado final. E quando a gente para de trabalhar focado na tarefa e começa a trabalhar focado no resultado, a gente começa a perceber que tem alguns tipos de profissionais que passam a não fazer mais sentido dentro de uma estrutura corporativa, né, de uma organização. Aquele atendimento clássico que ficava só controlando pauta, distribuindo tarefa, recebendo ligação, recebendo WhatsApp, criando pitch, né? Ele existe. Talvez alguns de vocês aqui que trabalham com isso, como a Tati, como a Mariana, talvez eles tenham esse tipo de atividade. Mas de uns anos para cá a gente percebe um pouco de uma cobrança por parte do profissional de atendimento que vai um pouquinho além do que simplesmente organização, controle, distribuição de tarefa, que é a ideia de gestão de projeto, que é a ideia de acompanhamento do projeto, que a gente poder identificar os KPIs, as metas que a gente vai mensurar o resultado dos projetos e de alguma maneira orientar o nosso esforço para melhorar essas métricas que a gente tem como foco do nosso trabalho, né? E isso é difícil, porque às vezes algum tipo de cultura aí que a empresa tem fere esses preceitos. Mas beleza. Não vou dar muito spoiler do que eu vou falar com vocês ainda durante essas próximas semanas. Gente, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês receberam alguma informação do DA, da FAC, sobre semana acadêmica? Alguém tem alguma informação sobre isso? Não? Nadine, tu sabe qual que é a data da semana acadêmica?
Oi, 9, 10 e 11 9, de 10 e 11. Uhum. Tá, eu Na tava com verdade, uma peraí, só um segundo, deixa eu confirmar aqui. 9, É, 10 e 9, 10 11 e 11 de de novembro. novembro? Tá. Isso, as inscrições já estão acontecendo. Tem o link na bio do Instagram. Vai ser um evento gratuito. Então, o pessoal já pode divulgar para as outras turmas. E a gente já, essa semana que vem agora, vai começar a fazer a divulgação dos palestrantes, dos convidados. Não, legal. Não, ótimo. Bem, bem tranquilo, gente. Sem problemas. Eu só vou fazer um ajustezinho aqui no meu cronograma que eu tava nessa dúvida. E aí ia dar um problema aqui. Tá. Professor, eu posso te encaminhar depois também amanhã ou no começo da semana que vem o link das inscrições para tu encaminhar pro resto do pessoal do curso. Faz isso para mim, Aí por favor, como. Lois, que eu Aham, recebi essa informação da secretaria, sabe? Mas no meio sim. de todos os e-mails que eu recebo, eu acho que eu acabei me perdendo e perdi o link. Me envia que Sim, eu, posso que eu, fazer que isso. eu mando para toda a galera. Fica, Beleza. tá? Uhum, Desculpa pode por não ter deixar. enviado antes, mas eu faço Tranquilo. isso entre hoje e esse domingo, eu faço isso aí. Tá bom. Beleza? Legal. Então, assim, gente, o nome da disciplina é atendimento, né? Atendimento publicitário. Uh, bom, tem algumas coisas que sobre atendimento que são meio básicas, assim. Eu vou até conversar com você sobre o tema de hoje é um pouco isso, esses conteúdos mais básicos, mas a minha intenção é poder tratar de alguns outros assuntos que são um pouco mais modernos sobre da área de atendimento e que eu acho que são mais interessantes para vocês, como por exemplo, marketing de relacionamento, tá? Existe toda uma teoria e um conteúdo sobre marketing de relacionamento que é legal vocês entenderem. Eu vou tentar trazer um pouquinho sobre isso. Marketing de serviços, tá? Também é um assunto legal que tem relação com atendimento. Não é à toa que a agência de propaganda é uma prestadora de serviço, né? E uma empresa que tem um serviço organizado é uma empresa que tem retenção de cliente, que tem manutenção de negócios que geram mais lucratividade. E além disso, toda essa história nova aí que surgiu recentemente no mercado, que é o que a gente chama de Customer Experience, ou de onde vem o conceito de Customer Success. O Customer Success, ele é uma espécie de atendimento, ele é o responsável pelo sucesso, né? O responsável pelo sucesso da conta e que garante uma experiência de qualidade dentro da estrutura de um prestador de serviço. Vocês estão vendo a minha tela aí, né, gente? Eu não perguntei. Só me digam sim aí se. Sim, professor. Tá, beleza, tranquilo. Senão eu fico falando aqui meia hora e depois eu descubro que eu não mostrei nada. Legal. Então, assim, esse assunto, talvez você tinha expectativa, assim, atendimento, eu vou falar, a gente vai falar sobre a agência, sobre. Sim, a gente vai falar, mas eu vou tentar trazer a perspectiva do atendimento a partir desses três eixos aqui, que eu acho que são conteúdos bem pertinentes para vocês, que são bem modernos, né, para o mercado atual. Buenas. A ementa é uma ementa antiga, mas eu não vou seguir a risca ela. Tá? Então, assim, perfil, responsabilidades do profissional de atendimento, as funções do profissional, a imagem do profissional de atendimento na percepção da agência, do anunciante, a evolução do setor. Tem também um conteúdo aqui sobre prospecção e administração das contas, negociação e precificação de serviço. Né? Então, quando a disciplina ela foi pensada há um tempo atrás, e quando foi criado o currículo, não existiam essas coisas que eu citei ali antes. Então, ela tem uma pegada muito
de perfil, né, perfil, profissão, atividade do profissional de atendimento. O Ciro não vai falar isso? Eu vou, mas eu vou me concentrar para falar sobre esse assunto hoje, né, mais tardar na próxima aula. Não vou avançar muito nesse sentido, porque eu acho que vocês já estão meio saturados, assim, de saber o que é o atendimento, o que o atendimento faz, briefing, né? Não vamos ficar um semestre, 6, 7 aulas aí tratando desse assunto. Vocês concordam comigo, gente? Talvez eu esteja eu estou julgando uma coisa errada. O que vocês pensam sobre isso, gente? Eu acho bom, professor, porque tu comentou bastante disso também na outra disciplina que a gente teve, né? Pode ser, um pouquinho sim. Um pouquinho, então, tipo... E nas outras também, enfim, a gente já teve uma base boa, eu acho, sobre esse treinamento. Tranquilo. Mais alguém gostaria de falar e eu vi que alguém abriu o microfone. Não vi quem era. Concordo. Só isso. Ah, tá. Beleza. Legal. Tranquilo. Então, o que eu defini como objetivo a partir desses ajustes que eu fiz, tá? Eu quero que vocês consigam entender um pouquinho sobre serviços, sobre marketing de relacionamento e esse negócio aí que eu estou chamando de Customer Experience. Mas eu também quero que vocês entendam algumas coisas sobre rotina, sobre algumas ferramentas de controle que os profissionais de atendimento utilizam, o perfil, as competências desse profissional. E tem um negócio que às vezes eu costumo receber assim da galera, algumas perguntas, de tipo, quanto é que eu cobro para fazer um serviço X, Y, né? Como é que eu faço um orçamento? Eu vou contar para vocês, assim, numa aula mais adiante, como é que eu enxergo essa questão aí de precificação de serviço, como é que a gente pode fazer um orçamento de um trabalho que a gente vai fazer. Vou tentar trazer uma ideia para vocês de como fazer essa avaliação e propor um preço para o trabalho que vocês estão executando, tá? Pues, o que a gente tem de bibliografia, tá? Assim, esses 3 livros aqui, gente, são livros legais, assim, que eu recomendaria que vocês tivessem contato, tá? Em especial, o do meio, tá? Esse livro do meio aqui, ó, Gestão de Relacionamento, Customer Experience. É um livro super... ele é bem moderno, assim, ele trata desses termos que a gente vai conversar, e quando eu li ele, eu consegui ver, assim, com frequência, muitas situações que se conectavam com as rotinas da agência de propaganda. Então, é um livro que eu recomendaria. Do lado, também é do mesmo autor, Roberto Madruga, é um outro livro que fala sobre marketing de relacionamento e CRM. Então, eu sei que alguns de vocês aí estão procurando assunto para falar, para pesquisar no TCC. Talvez esse assunto, né, Customer Success, Customer Experience, esse tema pode gerar algum problema de pesquisa legal, assim, para um TCC. Eu fiz um trabalho com uma aluna, isso já faz um tempo, e eu inclusive utilizo ele nessa disciplina para explicar um conteúdo específico, deixa eu ver se eu encontro ele aqui, que é esse aqui, ó, tá no repositório da UPF. 5 gaps de serviço na agência de publicidade. Existe vou até colocar aqui para vocês. Existe uma teoria ali sobre marketing de serviço, que a gente chama de 5 gaps, que são as 5 grandes falhas que ocorrem na execução de qualquer tipo de serviço. Né? 5 grandes problemas que ocorrem na execução de qualquer tipo de serviço. Toda vez que dá uma merda, né, alguém fez alguma cagada,
Normalmente essa cagada ela está relacionada com um desses 5 grandes grupos, categorias de erros, né? Que as agências de serviço costumam fazer. E aí, eu com essa aluna, a Patrícia, a gente estudou esses 5 gaps do serviço e a gente tentou mapear como que funcionavam esses 5 gaps na estrutura de uma agência de propaganda. Ficou muito legal. Esses dias eu estava lendo sobre um assunto e eu encontrei exatamente o mesmo conteúdo num livro. E é um livro que foi escrito muito recentemente, né? Não quero acusar ninguém de plágio, mas achei esquisito, né? Ninguém nos citava lá, enfim, coisas que acontecem. Mas esses assuntos eu acho que são mais interessantes da gente falar, sabe? Do que algumas coisas mais específicas da atividade profissional. Marketing de serviços também é um livro importante. Aí, alguns livros mais de publicidade e / atendimento, aqui eu separei esses 2 primeiros, Administração em Publicidade, e esse outro aqui do Flávio Ferrari, Planejamento e Atendimento. Como vocês estão tendo dificuldade aí com a questão do acesso à biblioteca, eu localizei esse livro aqui, ó, que eu circulei que fiz uma moldura vermelha. Ele está disponível na biblioteca virtual, tá? Vocês viram que eu criei um grupo ali no Classroom, eu vou subir a aula de hoje, o vídeo da aula, e eu vou colocar também lá no grupo o link desse livro aqui. Esse livro é um livro simples, não tem grandes mistérios, mas ele, assim, explica com muita clareza o fundamental que a gente tem que entender sobre a atividade de atendimento na agência de propaganda, né? Acho que ele está muito bem resolvido, assim, não tem exagero, não é um livro longo, não é um livro curto, trata dos assuntos mais importantes, assim, eu acho que foi bem feito. Então, eu vou usar ele como referência também para essa disciplina, e é um livro que todo mundo tem acesso, todo mundo consegue tranquilo, Johnny, sem problemas. É um livro que todo mundo tem acesso, que todo mundo consegue ler, vai estar disponível lá na biblioteca virtual, e eu vou utilizar ele como um dos tipos, uma das possibilidades de avaliação, tá? Eu já vou explicar como é que vai funcionar a avaliação dessa disciplina. Buenas. Tem alguns textos que eu vou disponibilizar para vocês também da Meio e Mensagem. A Meio e Mensagem é uma revista bem importante aí na indústria criativa, né, no mercado da propaganda, e frequentemente tem alguns Customer Success, alguns CS, alguns atendimentos publicitários que escrevem para a revista, falam sobre o seu dia a dia, enfim. Então, alguma coisa também vou publicar para vocês lerem lá no grupo, algum material extra. Ou vou criar alguma tarefa, isso também é possível, lá dentro do Classroom, pedindo para vocês alguma resposta sobre um texto que eu publiquei. Também alguma coisa que pode aparecer. Tem alguns outros textinhos que eu vou publicar que são tipo uns polígrafos, nem chega a ser um polígrafo, é um e-book. Então tem um que fala sobre funções de atendimento, tem um que fala sobre as competências do atendimento, tem um que fala sobre briefing. Esse sobre briefing, inclusive, eu já tinha disponibilizado para vocês no semestre passado, na disciplina de planejamento, que tinha alguns modelos de briefing, mas vou colocar de novo para vocês terem acesso. São materiais legais, fáceis de ler também, bem tranquilos. Bom, meus contatos, vocês já estão careca de saber. Como é que vai funcionar a avaliação? Tá? A avaliação está dividida em 3 atividades. Atividade número 1, tá? A atividade número 1, ela é composta pelo seguinte. Eu vou disponibilizar para vocês a possibilidade de fazer um trabalho em duplas ou em trios, tá?
Essa dupla, ou esse trio, vai precisar encontrar profissionais que atuam na atividade de atendimento. E vocês vão ter que fazer uma entrevista com essas pessoas. Eu vou criar uma espécie de um roteiro de algumas perguntas-chave e vocês vão conversar com alguns profissionais de atendimento, respondendo essas perguntas-chave, conversando com eles sobre essas perguntas-chave e preparando tipo uma espécie de um relatório que representa a percepção dessas pessoas que atuam na área sobre esses temas que a gente vai ter disponível aí no questionário. Aí vocês me perguntam, tá, Ciro, mas assim, quantas pessoas, né? O que essas pessoas têm que ter? Se eu não me engano, são 3 ou 4 que eu vou sugerir. Eu acho que são 3. E a ideia é que eles não necessariamente sejam um atendimento publicitário, né? Pode ser alguém com esse perfil de Customer Success que eu comentei, que não necessariamente trabalha numa agência, pode trabalhar em outra empresa. Mas eu queria muito que vocês criassem uma espécie de um perfil, sabe? Que vocês apresentassem essa empresa para a gente. É como se a gente tivesse a possibilidade de ter essa pessoa aqui com a gente. Mas vocês vão trazer esse relato. Esse relato ele pode ser uma apresentação, pode ter um vídeo dessa pessoa que ela vai enviar para a gente poder assistir, com alguns trechinhos de, sei lá, alguns minutinhos de vídeo. E aí vocês vão apresentar essas entrevistas para mim e para a turma no final da disciplina. Eu gostaria que nesses profissionais que a gente vai entrevistar, deixa eu só ver uma coisa aqui, 3, são 3, tá? Desses profissionais que a gente vai entrevistar, vocês não ficassem presos a profissionais que atuam aqui na região. Eu queria que vocês conversassem com alguém que trabalha com atendimento em Porto Alegre, em São Paulo, no Rio de Janeiro, ou um Customer Success que está nos grandes centros, né? Paraná, Curitiba, no caso, né? Florianópolis. Eu queria que vocês tentassem pincelar, assim, reconhecer algumas pessoas que pudessem representar para a gente um profissional de atendimento contemporâneo. Então é um trabalho em duplas e trios, vocês vão fazer algumas entrevistas, vocês vão preparar esse conteúdo e organizar uma apresentação que vai ser feita no final do semestre. Tá claro, pessoal? Vocês entenderam? Sim. Buenas, entendo que sim. A segunda atividade são exercícios que eu vou publicar no Google Classroom. Então, às vezes eu vou colocar... Então, Natália, até pode, mas eu vou exigir o mesmo número, tá? Então, ou fazem 3 com 3 pessoas, ou fazem 2 com 3 pessoas, ou fazem 1 com 3 pessoas. O trabalho são 3 entrevistas. A segunda atividade é uma coisa mais individual, tá? Tem alguma coisa que pode ser individual, alguma coisa que pode ser em dupla, aí tudo depende da atividade que eu vou pensar. Às vezes eu tenho uma ideia e aí eu faço. Mas que atividades são essas? São atividades que eu coloco lá no Google Classroom, nas tarefas, coloco uma data para entrega, normalmente eu publico e dou 1 semana, 2 semanas para fazer, e vocês vão responder lá mesmo no Google Classroom, e aí eu vou avaliar quantas você entregou, se você entregou certinho, se você tiver as atividades entregues corretamente, dentro do prazo que a gente combinou, você tem aí a pontuação desses 2 pontos. E aí, a última atividade, existem 2 possibilidades. Ou vocês vão fazer a memória das aulas, tipo, assistir as aulas de novo, escrever uma espécie de mapa mental, ou um conteúdo de resumo das aulas que a gente vai ter. Se eu não me engano, são 5 ou 6 videoaulas. Ou vocês vão fazer isso, ou vocês vão fazer uma prova de recuperação, tá? Vocês vão optar.
ou a memória ou uma prova. Só que a prova de recuperação, ela não vai ser a prova sobre os conteúdos que tem nos slides e os vídeos que eu estou gravando. Não, tá? O conteúdo da prova é o conteúdo desse livro, do livro que eu comentei para vocês, que eu sugiro como uma alternativa para, enfim, entender a atividade de atendimento publicitário de uma maneira geral, assim, né? Então, o que acontece? Por que eu estou fazendo isso, gente? Porque, enfim, a gente vai vivendo esse negócio do EAD e a gente vai aprendendo, né? Não fazia sentido eu estimular que as pessoas fizessem as memórias e depois na prova o conteúdo fosse o mesmo, e ainda mais online, que eu não tenho como garantir que vocês não estão usando o material, nem nada parecido. Então, era como se a pessoa tivesse 2 prazos para fazer a tal da memória. Uma era que ela pudesse fazer com calma, do jeito certo, aos pouquinhos, entregar no final, e a outra em que Vinícius Quevedo, acho que deve ser colega nosso, beleza. E a outra que a pessoa fizesse, sei lá, uma memória no dia da prova de uma maneira mais grosseira, escrevendo o que lembra, né? Isso para mim não faz sentido. Então, assim, tranquilo, Vinícius, não tem problema. 2 alternativas. Ou faz a memória aos pouquinhos, vai assistindo às aulas, vai escrevendo os textos de vocês, e no final, numa data específica, envia para mim a memória, que eu vou ler, beleza? Ou vai lendo o livro e no dia da prova eu vou fazer perguntas sobre o livro, conteúdo do livro. Ok? Então, Ok. três atividades: entrevistas com atendimento, as tarefas do dia a dia lá do grupo e prova/memória, você que escolhe. Memória das aulas, prova do livro. Buenas. O que é sobre essas entrevistas, tá? Então, a entrevista ela vai ser realizada com 3 profissionais e eu gostaria que pelo menos um desses 3 fosse alguém de longe, alguém de fora do radar de vocês, aqui da nossa região, sabe? Sei lá, um profissional, de repente, que está trabalhando numa grande agência em Porto Alegre, em São Paulo, no Rio. Não necessariamente numa agência, mas numa empresa, uma empresa mais contemporânea, que tem essa ideia, né, de Customer Success, por exemplo, na RD Station, né? Alguns de vocês aqui, de repente, têm contato com a RD Station, tem vários profissionais CS lá. Fazer uma entrevista com os caras, né? Gravamos aí, é só vocês agendarem com eles uma espécie de uma videochamada, ou vocês vão encontrar um caminho, tenho certeza. Vocês vão conversar com os caras, vão ter um conjunto de perguntas ali, algumas coisas que eu vou direcionar, e depois vocês vão pegar essas 3 pessoas e vão montar um perfil de cada uma, vão interpretar o que é que tem em comum entre elas, o que é que difere, né? De repente tem lá um profissional de São Paulo que tem uma rotina de trabalho que é completamente diferente de um atendimento que está trabalhando aqui em Passo Fundo, né? A gente já vai começar a ver essas diferenças assim entre essas pessoas. E aí a gente vai ter um momento em que a gente vai dividir isso, né, no final da disciplina. Então, sobre o cronograma, como é que funciona, tá? Então, hoje eu vou começar a trazer alguns elementos para vocês que falam mais sobre história, evolução da atividade, do atendimento. Conteúdo mais basicão, assim, mais para cumprir mesmo o assunto. Aí, no dia 30, na semana que vem, a gente vai falar um pouco sobre a evolução desse atendimento para esse negócio que a gente está chamando de Customer Success,
tá? E aí a gente vai falar sobre o papel, o atendimento como gestor do projeto, né? Como responsável pelo resultado da conta. No dia 11 de novembro, a gente tem a semana acadêmica, e aí no dia 13 de novembro, eu pretendo preparar um conteúdo para vocês sobre Design Thinking, que era um assunto que já há um tempo atrás a gente vinha conversando, a gente ficou de conversar na disciplina de planejamento, não deu, então eu vou trazer aqui, vou fazer uma aula sobre esse assunto. No dia 20 de novembro, eu vou falar sobre marketing de serviços, sobre esses 5 gaps aí do marketing de serviço, que foi o que eu acabei de comentar no início da aula. Aí no dia 27, eu quero falar um pouco sobre negociação, precificação, como eu faço um orçamento, coisas desse tipo. E aí depois, nos últimos 2 dias ali, dia 4, a apresentação das entrevistas. Tá, Ciro, mas todo mundo vai apresentar? Não é a ideia, tá? Então, eu pretendo fazer uma espécie de um sorteio. Eu gostaria que vocês preparassem um material que vocês pudessem apresentar em, sei lá, 15 minutos. E aí, no dia 4, eu vou, entre vocês, sortear alguns nomes para fazer a apresentação. Né, para fazer a apresentação. E todo mundo vai me enviar, mas a gente vai assistir alguns. Eu imagino que a gente consiga assistir em torno de 7, 8 apresentações, não sei. Tá? Se for 15 minutos, em torno de 6 ou 7. E as outras eu vou ler depois separado. E aí no dia 12, ou é a entrega da memória, ou é a prova sobre o livro que eu sugeri ali para vocês. É isso, gente. Essa é a disciplina de atendimento. O que vocês acham? Ô, professor. Fala aí, Mel. Vamos ter que negociar isso aí. Me diga.